São da igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 4. Glória a Deus. Amém. Todos acharam? Amém. Amém. Feche seus olhos por um momento. Grandioso Deus, eterno Pai, o Senhor é grande, é justo, é santo, e não há outro Deus além de Ti, meu Deus. Obrigado mais uma vez por nós estar na Tua casa, Deus, para glorificar, exaltar e bendizer Teu santo nome, Pai. Abra nossa mente e nosso coração pela Tua santa e riquíssima palavra, Senhor, para que nós possamos evangelizar aonde quer que o Senhor nos leve, Deus. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que cada sabedoria, que cada palavra da sabedoria que tem aqui, meu Deus, nós possamos, meu Pai, guardar em nosso coração e apregoá-la, meu Pai, aos que precisam, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Colossenses 4. Amados, hoje eu espero terminar, né? Mas nós temos que relembrar um pouco do que essa primordial carta nos falou no capítulo 1. No capítulo 1 foi falado da suficiência de Cristo e a oração aos Colossenses. No capítulo de número 2, Paulo dá as respostas aos falsos profetas, aos falsos ensinos. No capítulo de número 3, Paulo fala da união de Cristo glorificado e da suficiência de Cristo. Amém? E no capítulo 4 nós vamos falar das implicações práticas da igreja com o Evangelho. Amém? Amém. Então, no capítulo 4, do 2 ao 6, a orações, exortações e a sabedoria. Do 7 ao 17, nós vamos falar como cultivar o relacionamento importante. E no 18, as saudações finais e a saudação pessoal e a bênção de Cristo. Amém, amados? Então é o seguinte, vamos lá. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Vós, senhores, que for de justiça e equidade, a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. 2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual está também preso. Estou também preso, para que o manifeste como se convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remido o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém? O que é perseverar em oração? É vigiar. Perseverar em oração é vigiar. Para a gente orar, nós temos que ter uma disciplina, queridos. Temos que ter uma disciplina, porque orar, quando a gente se coloca em oração para orar a Deus, aonde for, qualquer momento, parece que sempre tem algum impedimento. Ou é físico, ou é fora, em algum lugar. Então você precisa ter disciplina. Para orar precisa vigiar para orar. Vigiar é se colocar com Deus, colocar no horário. Colocar na hora certa, a palavra certa, pedir, sabendo que é Ele que ouve as nossas orações, é Ele que tem o poder de executar as nossas orações, e não o que nós pedimos com exigência. Isso não existe. Declarar, eu declaro que o Senhor faz, meu Deus, eu já falei aqui e vou repetir, não existe isso, isso é errado. Quem nos dá é Ele é o nosso soberano. Aleluia, Deus. Nota, é muito comum quando vem um problema sobre as nossas vidas, nós deixarmos de orar, ou orarmos menos, de igual modo na igreja. Em Colossos, com a entrada das seitas, podiam estar ali acontecendo isso. É muito comum quando vem um problema na igreja, onde for, a oração cair. É ao contrário, nós temos que perseverar mais. Então, em Colossos, bem possível que isso estaria acontecendo lá, porque lembrando que lá em Colossos existiam falsos profetas. Então, ao invés de ter oração, persistência em oração, o que o inimigo fazia? Enganava, estavam tentando enganar ele, então a oração estava caindo. Então, Paulo orou, falou assim, não, olha, é assim, ó, orai e vigiai, orai.
sem cessar, com ação de graças, vigiando. O que tira nossas atenções? O que tem tirado nossas atenções? Né? O que tem tirado nossas atenções? Não é clichê, mas o que seria? O Instagram? O Facebook? O WhatsApp? O que mais? O que teria tirado nossas atenções? Tem muitas coisas. Isso aqui não vai ser desculpa no grande dia. Aí eu não tinha tempo para orar, mas tempo para Instagram, tempo para o Facebook, tempo para o Twitter. Cada dia aparece uma coisa nova, né? A concorrência dos grandes. Isso tudo é para tirar a minha e a sua atenção. Parece ser bobeira isso que a gente sempre fala, a gente ouve falar, mas não é. É fato. Quem é cristão genuíno, convertido genuinamente, não é proibido de ver isso aí. Não, não é. Nem um pouco. Mas você tem que ver, nós temos que ver aquilo que vai agregar ao reino celestial. A gente tem que postar aquilo que vai agregar no reino celestial. Nós temos que falar ali o que vai agregar no reino celestial. Roupa, brinco, corte de cabelo, você pode até postar. Mas se for para o reino celestial. Não tem problema se vestir bem, se colocar bem, falar bem, isso não há problema nenhum. O problema é aquilo lá tirar seu tempo. O problema daquilo lá é tirar meu tempo. O problema daquilo é quando eu tiver tempo de orar, o tempo de evangelizar e ficar ali, horas e horas a fio com o celular na mão, subindo tela, descendo tela e comentando coisas que não se devem. Isso é complicadíssimo. Isso está tirando tempo e o foco de muitos cristãos. Tem tirado o tempo da leitura bíblica, tem tirado o tempo de um bom livro cristão, tem tirado o tempo de muito bons estudos, como o pastor colocou para a gente orar, colocou para a gente estudar. Isso ele colocou, mas nós temos que ter isso constantemente na nossa vida, não importa se você é presbítero, pastor, obreiro, o que for, nós temos que ter isso como hábito. É incrível como dali a gente consegue pegar bastante informação de uma pequena palavra. O apóstolo Paulo fazia essas, não é brincadeira, mas ele fazia essa jogada de palavra. Quando você busca a palavra, você vê que tremendo que é. E no Facebook não vai ter isso para você. Talvez ali num grande pregador, numa grande pregadora, num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus. Sim, caso contrário, ali só passa de futilidade. Amém, amados? A fé espera que oremos e a ação de graças vem porque recebemos o que pedimos, se for a vontade de Deus. Vou repetir essa frase aqui. A fé espera que oremos e a ação de graças vem porque recebemos o que pedimos, se for da vontade de Deus. Nunca esqueçamos disso. Amém, amados? Eu escrevi bastante aqui, mas eu espero que eu vou acabar hoje. Muitas coisas que eu tenho... Olha só, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui eu já ouvi e vocês vão lembrar que vocês também ouviram. Muitas coisas que eu tenho hoje é resultado do quê? Orações lá de trás. Então as orações que eu faço hoje, se Deus quiser lá na frente, Ele vai me dar. Aleluia. Então por isso nós temos que orar e vigiar. O tempo passa, mas Deus não tem me respondido. Irmãos, Deus responde no tempo dele. Deus é um Deus atemporal. O tempo dele não é igual ao nosso. Então ele só vai responder se ele quiser. Mas tenho certeza que eu orei e casei. Graças a Deus, Deus foi misericordioso comigo. O trabalho que eu pedi, Deus me deu. Demorou, mas deu. E se eu tivesse murmurado lá atrás? E se o meu casamento eu tivesse murmurado lá atrás? Sabe, muitas coisas que eu tenho foram orações de lá de trás. Você parar para pensar, parar para analisar, poxa vida, eu orei um dia por isso. Mesmo quando era do mundo, eu tinha esse hábito, eu era do mundo, mas eu fazia aquela reza, aquele tipo de oração daquele jeito que a gente sabia fazer. Mas quando Deus tinha um plano na minha vida, na sua vida, antes de você se converter, Deus já sabia que era bom para mim e para você. Então por isso nós temos que orar e vigiar, porque tudo que eu tenho hoje é graças às orações que eu fiz e Deus me deu. Por mérito meu, é Ele que quer. Ele sabe o que é de bom, Deus sabe o que é bom para cada seu filho. Sabe certinho que eu filho. Não vou te dar uma coisa maior porque talvez você vai para lá. Vou te dar uma coisa maior porque talvez você vai para lá. Não, dá a medida certinha para aquilo que a gente precisa. Amém? Suplicai também juntamente por nós. O que é suplicar juntamente por nós? Vamos lá. Orando também juntamente por nós. No 3. Orando também por nós para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Suplicai também justamente por nós, ou seja, orai também justamente por nós, pedindo insistentemente, dependendo de um só Deus.
orai também juntamente por nós. Amados, quando nós vamos fazer a obra do Senhor, nós oramos. Por isso que nós precisamos também de oração intercessória. Sim, nós temos que ter oração intercessória. Não só quando vai fazer uma pregação, o que for, vai fazer uma obra, a gente precisa. Hoje foi colocado no grupo oração para a pessoa que está no UTI, uma pessoa para os irmãos que perderam os pais. Nós temos que interceder. Interceder por quê? Para que Deus venha confortar o coração. Temos que interceder para que Deus venha fazer um milagre para quem está no UTI, para fazer a vontade dele. Isso é uma oração intercessória. Então Paulo estava aqui, orai juntamente por nós. Lembrando que Paulo estava na prisão, queridos. Paulo podia muito bem orar assim, olha, eu quero sair da cana, quero ir embora. Mas o que Paulo fala? Não, Paulo assim, orai juntamente por nós. Porque Paulo sabia porque ele estava ali. Paulo sabia porque ele estava ali, ele sabia o real motivo que ele estava ali. Qual que é o real motivo que estava ali? O Evangelho de Deus, como o irmão falou aqui hoje. Para levar o Evangelho de Cristo. Como o irmão falou, se fosse Roma hoje, será que nós tínhamos o microfone em mãos para pregar? Paulo foi preso porque ele simplesmente estava falando a verdade. Não a verdade que cada um, eu tenho a minha verdade, os irmãos têm a verdade dos irmãos. Cada um acha que tem a sua verdade. Mas a verdade de Cristo ninguém quer saber. Mas ele estava pregando a verdade de Cristo. Olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Esse Jesus leva para o céu, esse aqui não leva para o céu. Quando Paulo começou a pregar isso, houve uma grande perseguição. Ele foi preso em Roma. Lembrando que quem prendeu Paulo em Roma foi os judeus. Não foi a própria Roma ainda. Depois, na frente, a Roma vai prender ele e vai cortar o seu pescoço. Não é? Ele está preso em Roma precisando de uma carta de liberação de Nero. Tanto é que, quando ele é solto, ele continua pregando o evangelho. Depois, Roma prende ele. Aí, quando Roma prende ele, que ele é o quê? Degolado. Olha só, Paulo. Foi degolado pelo evangelho. Hoje, quebrou uma unha. Ai, meu Deus, quebrou uma unha. O que eu faço? Não posso mais cultuar. Não posso mais... Não, irmãos. Não é isso. Se você está doente, enfermo, a gente sabe que tudo bem. A gente entende. Mas, hoje é diferente. Então Paulo estava preso e pedindo oração com ele, suplicar juntamente comigo, para que Deus nos abra a porta da palavra. Então Paulo está preso, pedindo oração dos irmãos para que Deus venha abrir a porta da palavra. Paulo estava preso em comum em pedir oração por ele. Era comum, como eu falei, era comum que Deus vinha pedir fazer uma oração para que Paulo venha tirar ele da cadeia. Jesus, Deus, me tire da cadeia. Eu estou preso. Assim, vamos orar para que Deus venha abrir a porta da palavra. Se ele estava preso, a porta estava trancada. E ele pediu para abrir qual a porta? Da palavra. Que homem grandioso, que homem de Deus. Preso, lembrando que prisão naquela época era bem pior do que hoje. Então, homem preso, apanhado, algemado, apanhava direto, algemado, com as costas sempre chicoteadas, apedrejado, humilhado verbalmente, que às vezes você não precisa nem apanhar, às vezes você não precisa nem levar chicotada, nada, só o verbalmente machuca muito mais. Só o verbal machuca bastante. Então ele era humilhado, ele era taxado de louco, taxado de herege. Não tem coisa pior no mundo que a pessoa, uma das coisas piores do mundo é que o pregador que prega o verdadeiro evangelho fala assim, você é um herege. Aí a perseguição aí. Aí o que a gente faz? A gente murmura, a gente dobra o joelho e continua fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Sim, se eu estou sendo chamado de herege, é porque eu estou no caminho certo. Porque se tem muitos tapinhas nas costas, vem aqui, irmão, uma pregação aqui, querido, tem coisa errada aí. Se tem muitos ao teu redor te bajulando, tem coisa errada aí. Os verdadeiros estão do teu lado. Os verdadeiros estão ali, puxando a sua orelha, irmão, está errado, está certo, sou seu amigo, sou seu irmão. Esse sim. Então por isso que Paulo fala assim, para que venha abrir a porta da palavra. E não outra coisa. A fim do quê? A fim de falar do ministério de Cristo. Qual é o ministério de Cristo? O ministério da salvação. A porta da palavra para que eu e vocês, todos nós aqui presos, venhamos a falar da palavra do Senhor, ou seja, do evangelho de Cristo. Qual é o evangelho de Cristo? A salvação. Não tem outro evangelho, queridos. Se tem outro por aí que nós sabemos que tem, é o errado. Esse é o verdadeiro evangelho. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Abre a porta e falamos do ministério de Cristo. Pela palavra. A fim de que falarmos do ministério de Cristo, no qual estou também preso. Ele, na prisão, ele pede para elevar o evangelho. Paulo, na prisão, ele pede para elevar o evangelho.
ele está nas mãos do Altíssimo para levar o Evangelho. Agora, tem uma coisa interessante lá na cadeia. Sabe a única coisa que não está presa na cadeia? O próprio Evangelho. Ele não está preso. Paulo está preso, Epáfras está preso, Marcos está preso, Lucas está preso. Mas o Evangelho não. O Evangelho ele continua andando. Glória a Deus. O Evangelho ele não fica preso. Ele pode ser divulgado pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, ele pode ser levado pelo WhatsApp, para tudo quanto é canto, mas preso ele não vai ficar. Um dia Deus me vai levar todo mundo, mas o Evangelho vai ser propagado, ele não vai parar. Não vai parar. Aleluia. Só vai parar quando Jesus Cristo retornar e nos levar. Quando o mundo, aí sim vai parar. Caso contrário, ele não vai parar. Paulo estava preso, mas o Evangelho não. O Evangelho estava muito solto. Aleluia. Muito solto. Para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. O que é andar em sabedoria para os que estão de fora, amados? É simples. É pregar o verdadeiro evangelho, é se comportar bem, é falar bem. Falar bem que eu falo, né? Tem uma boa. Às vezes as pessoas é simples. Ela é humilde. Ela não tem um português correto, como diz, mas ela fala bem do Evangelho, ela tem aquele Espírito Santo, você sabe que ela está falando bem, está falando coisas boas do Evangelho. O cristão tem que se portar bem, falar bem, para que o Evangelho, ali tem que transparecer o Evangelho no corpo, na alma da pessoa que está falando, é se colocar, é falar bem do Evangelho de Cristo, amém? As vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada Outra coisa que eu quero destacar, quando Paulo foi preso, em Filipenses 4:22 fala que Paulo evangelizou todos os guardas pretorianos, certo? Agora pensa comigo, vamos supor que você fique trancado numa sala dessa com Paulo. Se não se converter ali, eu quero ver. Aí, porque o coração é bem de pedra mesmo. Você ficar preso com Paulo, não se converter, os guardas lá de fora que se converteram com Paulo. E esses guardas eram os mais cruéis que existiam, só pode ler. Eram os mais cruéis que existiam. Eles cortavam, eles arrancavam pele, decapavam pele, cortavam. Foi esses mesmos que chicotearam Jesus sem dó. Então ali, e Paulo também, o Paulo não foi motivado pelos coxos. Muitas pessoas não precisam ser motivadas por um coxo, não, Paulo foi motivado pelo Evangelho, pela prisão. A prisão foi o púlpito dele. Sabe qual que foi o púlpito do Paulo? A prisão. A prisão. Esse púlpito que não tinha lá, a prisão fez ali com a mão gemada, tinha Marcos, escreve para mim, ó, tem Marcos para escrever para ele. Se não tem Marcos para escrever para ele, tinha quem? Lucas. 2 grandes pregadores do Evangelho, 2 que escreveram o Evangelho, estavam ali. O médico Lucas, o médico Amado e o Marcos estavam lá. Paulo fez da prisão o seu púlpito. Que coisa tremenda, mas já pararam para pensar nisso? Preso, ele fez quantas cartas ele escreveu na prisão? Várias e várias. Então o Evangelho não vai ficar preso jamais, amados. Jamais, jamais. 6. A vossa palavra seja, acabei de ler, né? A vossa palavra seja agradável e temperada como sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O que é temperada com sal? Nós sabemos que a palavra do cristão deve ser sempre verdadeira e edificante. O cristão não pode ser rude na palavra. A palavra do cristão deve ser sempre verdadeira. Marque bem. E edificante. O que é isso? Sempre verdadeira. Não pode inventar. Eu acho que é isso. Não. Não, a Bíblia diz isso. Tem que ser verdadeira. Sim, sim. Não. E edificante, que edifica alguém. Tem que edificar alguém, tem que saber, olha, mesmo que seja uma palavra de exortação, a pessoa tem que, vamos supor que é num culto, tem que sair daqui, ir embora para casa, edificante, olha aí, Deus me ama, por que? Porque Ele puxou minha orelha. Deus me ama, por quê? Porque Ele me abençoou hoje, ele também me confortou. Tem que ser edificante, a nossa palavra daqui da porta para fora tem que ser a mesma coisa, verdadeira, temperada com sal. O que é temperada com sal? Nem insípida e nem muito salgada. Você pode colocar o tempero que for. Tempero baiano, você pode colocar chimichurri, o que for. Mas se você colocar o sal errado, vai ficar ruim.
É o sal que dá o gosto na comida, não é, cozinheiros e cozinheiros? É essencial. Se você colocar demais, o que acontece? Se colocar de menos, ela fica insossa. E demais, ela fica o quê? Salgada. Fica ruim do mesmo jeito. Mas eu coloquei esse tempero, fiquei tantas horas na água, fiz isso, fiz aquilo, fiz tudo como manda a receita. Mas o sal, querido, você colocou errado. Se salgou, põe água para depois para tirar. Se ficar bom, se colocar um pouco mais, se colocou menos, coloca um pouco mais. O sal demasiado é tão ruim quanto pouco ou nenhum sal. O sal demasiado é tão ruim quanto pouco ou nenhum sal. É simples assim. Então por isso que a palavra do crente tem que ser temperada com sal. Com sal, Paulo fala. A sua palavra, a minha palavra tem que ser temperada com sal. Nota, não basta ganhar uma discussão. Precisamos ganhar as pessoas para Cristo. Por isso que Paulo fala assim, não tenho o que fazer mais. Você pode ser, as pessoas acham que você vai ser rude só por você se colocar, ou você se colocar, se você for um crente. Então, elas já vão achar alguma coisa que você vai ser muito arrogante, muito rude. Mas uma coisa é certa, não basta ganhar uma discussão. Eu não quero ganhar uma discussão, nem você, nós queremos ganhar uma discussão. Não tem que ganhar uma discussão. Hoje eu vou pegar ela, hoje eu vou pegar ela na discussão. Não adianta. O que nós precisamos é ganhar almas, pessoas para Cristo. Discussão não precisa. Você prega a palavra, a pessoa vai tocar, Deus vai fazer, o Espírito Santo, quem ganha almas para Cristo, não é eu, não é você, é o Espírito Santo que vai convencer. Se fosse assim, eu seria o Espírito Santo, não sou, misericórdia. É o Espírito Santo que vai convencer. Então, se ele é que convence, nós pregamos a palavra, ele que convence. É simples assim. Eu não estou aqui para ganhar discussão. As pessoas às vezes querem colocar eu e você contra a parede, mas Deus fala isso, Deus fala aquilo. Não, Deus fala isso, Deus não fala aquilo, Deus só fala certo. Deus não escreve torto, né? Não, Deus sempre escreve reto, certo. Não existe a palavra Deus escreve torto em linha reta, sei lá como é que fala. Não, Deus sempre escreve certo. Deus não erra. Deus não erra. Agora do 7 ao 17. Cultivar sempre um relacionamento é muito importante. Cultivar sempre um bom relacionamento é sempre importante. Eu vou lendo aos poucos, não tem como casar, é um carreirão só, dá tempo de ler. 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes os mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei. Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão. São esses unicamente os meus cooperadores do reino de Deus. Para mim, tem sido consolação. Saudai-os Epáfras, o que é dos vossos. Servos de Cristo, combatendo sempre com vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quanto essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja de Laodiceia, dos Laodicenses. E que veio de Laodiceia, lede as vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que os cumpras. Saudações de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, graça seja convosco. Paulo não fez uma carreira solo. Fez? Não fez. Trabalhou em equipe. Ele tinha muitos fiéis entre homens e mulheres de Deus ao seu lado. Trabalhava com muito zelo e dedicação. Olha só. Paulo não fez uma carreira solo. Trabalhou em equipe. Ele tinha muitos fiéis entre homens e mulheres à sua disposição. Homens e mulheres de Deus. E que trabalhavam com muito zelo e dedicação, naquela época. E Paulo cita quantas pessoas? 10 pessoas. São 10 pessoas que ele cita. 9 que ajudaram e um que
preferiu o mundo. Vou falar de um por um. Em primeiro lugar, Paulo fala de Tíquico. Tíquico, o cristão que serviu aos outros. Quem foi Tíquico? Tíquico foi ele que levou as cartas de Éfeso aos Colossenses. As cartas de Éfeso e aos Colossenses para informar a situação da prisão e confortar e dar conforto aos irmãos amados. Então foi ele que levou a carta. Ele era um homem amável, irmão amado. Ele tornava a vida das pessoas melhor. Tinha a disposição de abençoar. Ele era um homem prestativo. Era um fiel ministro. Um diácono do Senhor. Era um diácono. Diácono não é só aquela pessoa que fica cuidando do carro. Muitas igrejas acham isso, né? Não é, irmão? É o pastor Hélio, perdão. O pastor Hélio foi diácono, né? Então, assim, tem que cuidar daquele carro ali. Fazia parte, irmão, mas não é só isso, querido. Não é. O diácono tem que estar atento à igreja. Às vezes o irmão está ali precisando de um remédio, uma cesta básica, é o diácono que tem que ver isso e chegar até o presbítero, ou pastor, no caso, não porque eu sou presbítero, não é isso, mas até os irmãos mais chegados, a gente conseguir chegar, fala com o diácono fala que é irmão, é ele que tem que ver e chegar até o ministério da igreja e falar assim, ali está precisando de oração, precisando da cesta básica. E isso é o trabalho do diácono, é confortar e orar. Eu vou na tua casa porque o pastor não pode ir. O pastor me autoriza, vou lá e oro por ele. Na oração, já sabendo que está precisando de cesta básica, vai lá, ora e já... Está aqui a cesta básica. Está aqui a cesta básica. Irmão, qual a profissão do irmão? É X. Eu faço isso e fazer aquilo. Então vamos ajudar você a arrumar um serviço. Esse é o trabalho do diácono. É esse o trabalho que Tíquico fazia. Não, se os senhores não podem levar carta, deixa que eu levo. Quase derrubei o microfone. Deixa que eu levo. É assim, deixa que eu levo. É isso o trabalho do diácono. Ele é um diácono de Cristo. Era um servidor íntegro. Era servidor íntegro. Ele não parava, ele só trabalhava para Cristo. Isso é muito louvável, querido. Muitas pessoas, eu quero ser presbítero, eu quero ser pastor. Não, se você for um diácono abençoado na obra a vida toda, amém. Tem que ter o chamado, tem que ler o seu chamado, tem que ver qual é o chamado. Glória a Deus. Eu também queria ser muita coisa. Quando era criança, eu queria ser piloto de avião, mas não deu para ser. Me contentei em ser ferramenteiro. Olha que benção, eu gosto demais da minha profissão. Faço coisas assim que eu nunca imaginaria que eu ia fazer. Graças a Deus por isso. Tem que louvar a Deus. Entendeu? Então ele fazia isso aí. Ele ministrou a palavra no lugar de Paulo. A sua missão era servir e não ser visto. A missão de Tíquico era servir e não ser visto. Agora, acontece ao contrário hoje. Muitas pessoas não servem e gostam de ser vistos. Diariamente, constantemente, nesse horário aqui, principalmente, domingo à noite. Se você colocar um culto de terça ou de quarta-feira, três cultos por semana, 2 de semana e um no domingo. Qual culto que as pessoas vão querer louvar mais? Domingo. Qual culto que os pregadores vão querer pregar mais? Domingo. Por quê? Porque ele vai ser visto. De terça, de quarta, sei lá, durante a semana não, de quinta não. Não, ele quer no domingo. Ele quer domingo. Por quê? Porque o pastor vai estar ali. Porque os obreiros vão estar lá, a igreja vai estar lá, ele quer ser visto, vão filmá-lo, vão tirar foto, vão colocar, fazer um pôster dele nas redes sociais, é isso que ele quer. E vão escrever uma palavra bonitinha embaixo, só que amanhã ele está lá, batendo na mãe, xingando a mãe, dormindo até meio-dia, não procurando serviço, não estuda, não faz nada, mas de domingo ele está louvando a Deus. E de sábado foi na balada. Meu Deus. Então, o Tíquico que ele fazia isso é para todo mundo. A missão dele era servir e não serviço, ao contrário de muitos hoje. Amém, amados? Ele trabalhava em equipe e era um conservo do Senhor, servia a Cristo e aos irmãos também. Tíquico não escolheu o caminho fácil, mas escolheu o caminho certo. Tíquico não escolheu o caminho fácil, como foi falado aqui hoje. Mas ele escolheu o caminho certo. É fácil ser cristão? Na época de Roma, quando Roma perseguia, era bem pior. Não tem comparação. Né? Quando os judeus foram perseguidos pelo nazismo, meu Deus do céu. Ser queimado no vagão, né? Com gás, morrer. Preso por Roma, aqui nem Paulo. A prisão de Paulo é assim. Ou Paulo saía de lá com tuberculose, ou saía morto.
Hoje não. Hoje nós somos perseguidos? Sim, somos. Mas a comparação não tem. É muito diferente. É muito diferente. Então, ele não escolheu o caminho fácil, mas o caminho certo. Então nós temos que ter certeza que esse caminho que nós estamos seguindo é o correto. É o correto. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Como eu vi essa semana assim, não tem... Eu sempre falo, né? A gente sempre fala, não, todo dia o cristão tem que matar um leão. Essa semana eu vi uma frase assim, ó. Não tem como matar um dragão com uma espada de papel. Mesma coisa. Tem como matar um dragão com uma espada de papel? Quando Davi foi matar o gigante, ele levou uma pedra. A pedra podia ser desse tamanho. A velocidade da funda é pegar muita força, mas não era o suficiente para derrubar aquele gigante. É muito mais fácil hoje em dia você derrubar um homem menor do que um homem do meu tamanho. Tem que bater muito mais ou bater no lugar certo. Mas quem é que estava ali na funda ali? Quem é que deu aquela força para a pedrinha derrubar lá? O próprio Cristo, o próprio Deus. Então, meu irmão, então você pode ter certeza, se você está armado com a espada celestial, nada vai te parar. Nada vai te parar. Não tenha medo. Vão vir, vão levantar, você levantar, mas não tenha medo. Não desista. Paulo não desistiu, foi falado, vou repetir, Paulo fez da prisão o seu púlpito. Ele não queria serviço, ele queria servir. Façamos o mesmo. Façamos o mesmo. Onésimo. Segundo lugar, cristão Onésimo. Onésimo, o cristão que mesmo sendo escravo se tornou livre. Que história fantástica. É uma pregação aqui nos dias também, né, pastor? Onésimo, o que ele era? Ele era um escravo que se tornou livre. Em sua companhia envia Onésimo, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo que passa por aqui. É o 9. Tudo que passa por aqui. Onésimo era um escravo de Filemão. Certo? Onésimo era um escravo de Filemão, lá na cidade do Colossos. Só que Onésimo é o seguinte, o que ele fez? Pegou uma graninha ali, ó, fugiu para onde? Para Roma. Vocês já viram no mapa a distância que é? Então Onésimo fugiu. E você sabe que se um romano pega ele, o que podia ter acontecido com Onésimo? No mínimo ali, ele ia tomar uma chicotada, ser decapado, jogar água quente nele, furar um olho dele, os caras eram bem tranquilos. É isso que ia acontecer com ele, só porque ele é um escravo fujão. Então ele já correu esse risco de fugir. Ele fugiu do Filemão. Agora, Filemão, o que Filemão era de Paulo? Amigo. Até que tem uma carta de Filemão. Lá atrás, na minha conversão, eu achava que Filemão era uma cidade. Mas graças a Deus que não é. Não, graças a Deus que Deus abriu meu olho. Lá atrás, irmão, o Filemão deve ser uma cidade também, não, né? O Filemão é um amigo de Paulo. Então ele era escravo de Paulo. Lá, antes de sua conversão, havia fugido da casa do seu senhor, ou seja, da casa de Filemão. Nota, Onésimo foi em busca da liberdade, mas acabou capturado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi em busca da liberdade, mas o que Jesus fez com ele? Vem aqui. Então ele saiu da prisão de ser escravo, e foi parar na prisão de Roma. Ó, você sai de uma casa e vai preso em Roma. Aí Roma fala assim, agora você está comigo, meu, agora aquele negócio é mais embaixo. Mas ele sabia que lá ele recebeu aqui a verdadeira liberdade. Não, estou preso realmente, de fato estou preso. Mas estou preso com Cristo. Glória a Deus. Então Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Nem se for na prisão, se Deus quiser salvar, Ele vai salvar lá na prisão. Não tem como fugir de Deus. O Evangelho vai te pegar. Amém? Na prisão, Paulo o ganha para Cristo. Na prisão, mesmo ele sendo escravo, ele conheceu a liberdade. Paulo o devolvia para Filemão, não como escravo, mas como irmão amado. Agora ele tem que voltar. Como é que Filemão vai receber ele? Não vai receber. Filemão, conhecendo do Evangelho, conhecendo de Cristo, conhecendo Paulo, ele não podia receber Onésimo agora como escravo, mas como irmão amado. Porque aí o que está no meio disso daí? O perdão. O perdão está aí. O perdão no cristianismo é primordial. É fácil você perdoar uma pessoa que te ofendeu demais? Não, não é, mas nós temos que perdoá-la. É isso que Cristo ensinou.
Amém? Paulo devolvia Filemão como escravo e como irmão amado. Paulo roga que Filemão o receba como alguém que lhe será útil, assim corrigindo o seu passado. Então Paulo ele fala o seguinte: Filemão, você tem que receber ele aí, mas agora como irmão amado. Esquece tudo isso, até mesmo porque Filemão tinha uma dívida com Paulo. E qual que era a dívida que Filemão tinha com Paulo? Simplesmente nada mais, nada menos do que a sua própria vida. Filemão tinha dívida de vida com Paulo, porque através de Paulo, através da evangelização de Paulo, Filemão se converteu. Ou seja, esquece Filemão, ele não vai te pagar aquilo que ele te deve. É simples assim. Agora você só recebe ele como Cristo amado, que você, Filemão, está lá, não sei onde que eu marquei, mas está no livro de Filemão mesmo, 4 ou 5, se eu não me engano. Está lá, fala assim, não, você tem uma dívida comigo. Então esquece que o que ele te pegou, ele não vai te pagar. E se precisar, eu te pago. Paulo fala, se precisar, eu te pago. Se precisar, eu dou essa quantia para você. Mas, em todo caso, lembrando que você tem uma dívida comigo. Qual é a dívida? A dívida de vida, a dívida aqui do Evangelho. Ou seja, esquece, irmão, você não vai ser pago. Você deve comigo agora. Ele se converteu aqui, estou devolvendo você como amigo e irmão em Cristo. Recebo aí e passa uma borracha no passado. E em terceiro lugar, Aristarco. 10. Aristarco, que está preso comigo, o saúda Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes os mandamentos, ele foi por ter convosco, recebei-o. Aristarco era o cristão amigo na tribulação. Saudai-vos, Aristarco, o cristão amigo. Aristarco era um tessalonicense, companheiro de Paulo nas viagens. Arriscou a sua vida a favor de Paulo em uma conspiração em Éfeso. Isso é amigo, hein? Vamos lá. Aristarco era de Tessalônica, Atos 24, 20.4. Companheiro de Paulo nas viagens, Atos 19, 29. Arriscou a sua vida a favor de Paulo em uma conspiração em Éfeso, Atos 19, do 28 ao 41. Acompanhou Paulo na viagem para Roma, Atos 27, 2. Estava junto com Paulo no náufrago. É amigo ou não é esse aí? Esse é amigo. Nota. Ele estava ao lado de Paulo, não importava qual fosse a situação, queridos. Não importa a situação. Eu tenho que estar do lado do meu irmão, não importa a situação. Se for, vamos chorar, vamos chorar. Vamos se alegrar, vamos se alegrar. Ele estava ali. Agora, você imagina se você está com Paulo, quantas conspirações foram levantadas aqui? Em Tessalônica, na viagem, arriscou sua vida em favor de Paulo em Éfeso. Ele se colocou na frente, agora não briga, não, você não vai bater não, então na sua frente aqui, eu vou te proteger. Então é um companheiro para todas as situações, não é aquele que vai te deixar no meio do caminho, não, eu só vou pregar, só vou andar junto com o pastor, se o pastor for naquela rua asfaltada ali, que tem uma boa iluminação. Se for naquele cantinho lá, lá não vou não, deixa o pastor ir sozinho, eu vou lá aqui, ó, você é louco, não vou nada, eu vou ficar em casa, né? Entendeu? É amigo assim. Estou precisando de você, amado, você pode me ajudar? Pô, só onde a gente vai, não importa. Só vamos, tem que confiar em Deus. Porque Aristarco aqui, ele era amigo de Paulo, mas os dois, tanto Paulo como Aristarco, é isso? Ele confiava em quem? Em Deus. Eles confiavam em Deus. Agora, Marcos. Não. Terceiro lugar, Aristarco, do 4 ao 10. Jesus. Peraí, só um minuto, me perdi aqui. Marcos, isso, Marcos. Marcos também está no 10. Marcos, o cristão que resgatou sua reputação. Por que Marcos, ele resgatou a sua reputação? Marcos era primo de Barnabé, sobre que recebeu instruções e foi ter convosco. Ele era um judeu, originário de Jerusalém, escritor do segundo evangelho, certo? Sua mãe Maria havia aberto a casa para os cristãos, Atos 12, 12. Atos, foi ela que abriu a casa para os cristãos, lembra? Foi ela que abriu a casa, primeira ceia. Ele era um auxiliar de Barnabé, filho da fé de Pedro, olha só. Auxiliar de Barnabé e filho na fé de Pedro. Está aí o evangelho de Cristo, olha só. Ele baseou seu evangelho junto com Paulo, junto com Lucas,
E junto com Pedro. Que galerinha legal, mano. Nossa só. Que galerinha gente boa. Legal. Ele auxiliou Barnabé e Paulo na segunda viagem missionária. Mas quando surgiram dificuldades, abandonou-os. O que aconteceu, né? Eu vi uma briga entre Paulo e Barnabé. Quando teve a segunda viagem, Paulo falou assim, não, eu não quero. Da primeira ele desistiu, eu não quero. Aí houve uma grande briga entre os dois, uma briga feia entre os dois, essa palavra que diz que os dois se separaram. O evangelho parou? Não, foi um para cada canto, mas o evangelho não parou. Acontece. Brigaram por causa de um jovem. Olha, ele não quer, eu não quero. Ele não foi bom naquela vez, então para mim não serve, só vai me atrapalhar. Para mim não serve. Então tá bom, já que serve para você, pega ele, vai com ele para lá, que eu pego o meu, vou comer para cá. A gente não para. Certo? É assim que aconteceu. Mas agora ele volta. E volta para onde? Volta para Roma e vai ser preso. Foi à toa que ele voltou para Roma? Não foi, ele foi ser preso com Paulo. Não. Aí Paulo pega ele e diz, agora ele vai me ser útil. Então deixou ele passar tudo aquilo para ser útil. Paulo se recusa então a viajar com ele em outra viagem. Agora preso em Roma, Paulo reconhece que Marcos era útil. 2 Timóteo 4:11. O que aconteceu? Nota. A vida de Marcos nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos. Seu exemplo encoraja aqueles que fracassaram na primeira tentativa. Ele superou suas fraquezas e resgatou a sua reputação. Às vezes as pessoas fracassam na primeira tentativa do cristianismo. É comum. Mas pode até fracassar, irmãos, mas parar não pode. Foi o que aconteceu com Marcos. Ele fracassou. Mas os irmãos encorajaram ele. Não, vamos que vamos para cima, não pode parar, porque o evangelho tem que continuar. Cristo, 4:11. Em quinto lugar, Cristo o justo. O cristão quer uma bênção na vida dos outros. Era comum na época, esse Jesus aqui, todos nós sabemos, o justo não é o Jesus Cristo, é o Salvador. O nome Jesus na época era um nome muito comum. Então fala, o que é esse Jesus aqui? No 11 fala assim, Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão. Então ele era um judeu. São esses unicamente os meus cooperadores do reino de Deus. Para mim tem sido consolação. Ora, ele era um judeu convertido ao cristianismo. Ele tinha largado o legalismo, agora estava servindo o cristianismo. Foi fácil, não foi? Nós estamos lendo aqui no livro de Colossenses que o legalismo foi tentando se implantar lá. Então ele foi convertido ao cristianismo, provando para mim e para você que nem todos os judeus hoje em dia não são cristãos. Muitos judeus são cristãos, sabia? Muitos judeus são cristãos, tem até igreja aí abençoadas, são cristãos, eles reconheceram Jesus. Tanto é que em Atos 2 está falando lá que muitos se converteram, e no meio daqueles muitos se converteram, o que estavam lá? Judeus também. Então, esse Jesus, ele também era o quê? Sabemos que ele era um judeu convertido no cristianismo, tem sido o meu lenitivo. O que é lenitivo, amados? Lenitivo é que acalma, que dá conforto, tempera e refrigério. Nós precisamos disso, sabia? Um lenitivo, ele era o meu lenitivo. O que é lenitivo? O que é aquela pessoa que te acalma, aquela pessoa que te conforta? A gente precisa disso também, sabia? Às vezes não está num bom dia, a gente precisa de uma pessoa que vai te confortar, uma pessoa que vai te dar aquela temperança na sua vida. É isso que Jesus fazia. Aquela pessoa calma, tranquila, que vai falar com você e tem aquela palavra para cada hora, no seu determinado tempo, abençoado por Jesus. Deixou os costumes legalistas para servir a Cristo e foi cooperador de Paulo. Foi um aliviador de Paulo, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Imagina numa prisão que você não tiver uma pessoa como essa. Imagina na tua vida hoje se nós não tivermos uma pessoa como essa. Só pessoas podem te lenhar. Agora você virou crente, agora você se lasca. Agora você é crente, agora você tem que se... Você não fala isso, não fala isso, agora não tem essa pessoa para aliviar, gente. Ninguém aqui é de ferro. Quem é de ferro, levanta a mão. Não é. Como de carne e osso, precisamos. Por mais firmes que parecemos ser, sempre a gente precisa de um consolo. Uma pessoa amiga, uma mão amiga, para se entender, olha, irmão, está aqui para te ajudar. O que está acontecendo? Vamos conversar? Posso orar com você? Precisando do quê? O que eu posso ser útil? Seja gentil, amados. É isso que Jesus fazia. Esse Jesus, o justo, fazia. Ele era um letivo de Paulo. Paulo, está difícil? Tá. Mas, querido, estou aqui com você. Nós estamos aqui com você. Amado, está passando uma situação difícil hoje? Nós estamos aqui com você. Amém, amados? Se precisar, a gente está junto. Agora no versículo do 12 ao 13, em sexto lugar, nós vamos falar de Epáfras. 12. Saudai-vos, Epáfras, que é de vós, servo de Cristo, combatendo sempre com vós em orações, para que vós
que vos conservais firmes, perfeitos e consumados em toda a vossa vontade. Pois eu lhe dou testemunho de quem tem grande zelo por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Amados, nós vamos falar aqui de Epáfras. Essa carta começou tudo com ele. Tudo isso começou com ele. E agora Paulo fala assim, saudai-vos Epáfras. Vocês já pararam para pensar que Epáfras era o pastor da igreja? Epáfras era o pastor daquela igreja. A pergunta que eu faço para os irmãos. O irmão Hélito, nosso pastor, graças a Deus, vai ter que fazer uma viagem para qualquer país longe daqui. E a mensagem que ele vai levar é o seguinte, para um homem muito amado como Paulo, é o seguinte: olha, lá na minha igreja tem um povo que está querendo levando um evangelho mentiroso. Só que Epáfras vai até lá e ele vai em cana. Agora ele está lá, e sabendo que a igreja dele está aqui, sendo ameaçada. E agora? A ideia de Epáfras não era ficar preso. A ideia de Epáfras era levar a mensagem, Paulo escrever e trazer de volta. Mas ele fica preso. E agora? Por isso da oração insistente dele. Paulo, o pastor. Epáfras, ele era o pastor. Ele orava e agia, mas como que ele agia lá parado? Não, ele agia. Ele orava o quê? Constantemente. Ele orava intensamente. Ele orava especificamente e sacrificialmente. Essa oração que Epáfras fazia. Não é uma oração qualquer. Deus abençoe lá, manda os homens lá embora. Paulo fala que ele orava insistentemente. Devia até, sabe aquela oração que chegava até a arder? Deve ser essa daí. Olha, o senhor, eu estava lá. O senhor manda eu vir aqui falar com Paulo, Deus. Chego aqui, eu vou preso, agora tem um monte de herege lá, levando um monte de porcaria lá para as ovelhas que o senhor deu na minha mão para cuidar. Não só de Colossos, como também de Herápolis e de me ajudem? De Laodiceia. Dessas 3 igrejas que o senhor deu para me comandar, para estar na frente e abrir. Porque eu fui convertido lá em Éfeso por Paulo, levei a palavra lá, que o Paulo disse, não, eu vou seguir para cá, o senhor segue para lá. Levantou 3 igrejas, agora o senhor me manda vir para cá, eu vou preso e aqueles homens maus estão lá, as suas ovelhas estão desse jeito. Isso para o coração de um pastor, meu querido, é a mesma coisa, é por isso que você tem pastor aqui. Imagina. É a mesma coisa que ele foi embora, colocar alguém aqui para pregar e começar a ensinar tudo ao contrário que ele ensinou há tantos anos, que é o verdadeiro evangelho que o pastor ensinou. O verdadeiro evangelho, todo mundo chega aqui e fala assim, não, nós temos que fazer somente Cristo não funciona, nós temos que fazer uma coisinha especial, uma coisinha a mais, porque a igreja tem que ter mais de 25 pessoas, e essas cadeiras aqui não vai dar, então tem cadeira sobrando, não é com o evangelho que eu vou trazer as pessoas, é com aquele negocinho a mais. Era isso que estava acontecendo lá. O que era o legalismo, não é? O secretismo, o ascetismo, lembra? Isso, o ceticismo, o gnosticismo. Olha só quanta coisa ruim tinha lá. O misticismo. Hoje, voltando para hoje é muito mais fácil falar do misticismo. Eu vou fazer uma campanha X, uma campanha tal, chama um pregador tal. Eu garanto para vocês que isso aqui vai lotar, não vai caber gente. Só que eles não vão vir aqui ver uma exposição bíblica que está tendo através do irmão, através de mim, através do irmão, através do pastor. Não vão ter isso, vão ter aquele negócio. Você sabe o que é, né? Fogo, canela de fogo, fogo, fala assim, recebe aí, cita um versículo bíblico, sai totalmente fora do contexto, não explica. Todo texto sem o seu contexto gera um pretexto para uma grande heresia. Quando Deus tirou esse escândalo dos meus olhos, essa frase eu guardei no meu coração. Todo texto sem o seu contexto gera um pretexto para uma grande heresia. Guarda no meu coração. É fato. Você não pode nunca jamais ler um texto, não ler o seu contexto, não equiparar o que está dizendo, porque eu não posso errar. Você não pode errar. Quem tem a misericórdia de Deus para estar pregoando, não pode pregar errado. Tem que pregar certo. Isso que eu falei para o pastor, se alguma coisa, o senhor fala comigo. Irmão, alguma coisa, fala comigo. Se eu falei errado, pode corrigir. Pode corrigir, não vou levar mal, pode corrigir. Se tem nome errado, normal. Eu falo porque assim, se você citar um nome errado é uma coisa, agora você pregar errado é outra. A Bíblia tem traduções que não combate, então uma palavra errada pode confundir, mas a Bíblia ela não vai se enganar, é só uma palavra errada, é uma palavra mal contextualizada. Isso não vai deixar da Bíblia ser uma Bíblia verdadeira. É igual a gente, não trocou o nome, eu só troquei o nome, mas o que foi dito, foi feito certo. Fazer igual os bereanos, né? Exatamente. Por que os bereanos foram os mais nobres? Por causa disso. O que ele pregou realmente está na Bíblia. Então vamos lá. Epáfras era o pastor, fundador da igreja de Colossos, bem como a igreja de Laodiceia e Herápolis. Epáfras ficou preso em Roma com Paulo
em Paulo. Sabemos que lá em Colossos, a Laodiceia estava sendo invadida por a grande heresia, como foi dito. Ele orava constantemente. Ele não podia ministrar à igreja, mas podia orar, e assim o fez sem cessar. Então ele orou constantemente. Ele não podia ministrar a palavra lá, ele podia estar lá falando a verdade, mas ele podia fazer o que? Orar, e assim fazer sem cessar. Então ele orava constantemente, sem cessar. Sem cessar, intensamente, empenhando-se ao máximo em oração. Ele sabia o tamanho do perigo que estava na igreja. É isso que é, ele orava intensamente. Ele orou especificamente, amado, ele orou com propósito. Meu propósito é isso daqui, ó, é X, não vou desviar o foco da minha oração. Certo? Então ele orou, o seu propósito era para que Deus viesse dar igrejas maduras espiritualmente. E orou sacrificialmente. E se preocupava com as igrejas. Era um fardo em seu coração. Aquilo era um fardo para ele. Olha, estou preso, mas a igreja lá está desse jeito. Lucas 4,14. Lucas, o médico amado, cuidava da alma e do corpo. Lucas, no 14, fala assim: Lucas era um gentil médico, historiador e missionário. Lucas era um gentil, ou seja, ele não era judeu. Ele era um médico, historiador e missionário. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, de Atos dos Apóstolos e Atos dos Apóstolos. Conheceu Paulo em suas viagens missionárias em Troade, na Grécia. Atos 16:10. Viajou para Jerusalém e Roma com Paulo. E permaneceu até o fim com Paulo, 2 Timóteo 4,11. E também foi um lenitivo de Paulo. Ele confortava tanto a alma quanto o corpo. Se tinha um homem que era bem machucado, era Paulo. Então o médico Paulo estava com o médico amado. Por que médico amado? Porque é um médico amigo. Hoje tem muito picareta por aí. Você vai no médico, você está com virose. Você nem viu para sua cara, nem fez com virose, pode ir embora. Não, o médico tem que comparar, você tem que entrar no médico que realmente vai te ver, não precisa ser seu pai, não. Ele tem que te ver, tem que te examinar, fazer o que coisa certa. Hoje tem muito disso, você vai em qualquer UPA, aí, qualquer convênio, chega lá, o médico olha para você, você não tem nada não, mas é uma virose, toma dipirona e vai embora. Então ele era um médico amado. E em oitavo lugar, a vida de Lucas, irmãos, é basicamente isso. Não vou entrar muito em detalhe, que é muito grande. Era um médico amado, historiador e missionário, porque nós sabemos que o Evangelho de Lucas, ele foi escrito de qual maneira? Ele foi pesquisar, ele foi atrás. E depois que ele foi atrás, ele foi missionário, porque ele levou o Evangelho de Cristo. Amém? Juntamente com Paulo. Agora eu vou falar de oitavo lugar, 4,14 de Demas. O cristão que se desviou. Todos até aqui foi elogiado, certo? Todos que até aqui foi elogiado, mas Demas não teve um elogio só, simplesmente sim, Demas. Demas, o cristão que se desviou. Ele não recebeu nenhum elogio, não tem nenhuma recomendação, foi um desertor espiritual. Tudo isso Demas foi. Demas preferiu o quê? Lá fora. Para quem veio de fora para dentro, a gente tem muita prioridade para dizer. O quão legal era, mas não era. O mundo, ele te seduz. Tem muitas coisas sedutoras ali fora do cristianismo. E Demas fala assim que ele se persuadiu pelo presente mundo. Olha só, mano. Ele teve a maior oportunidade da sua vida. Certo? Ele teve a maior oportunidade da sua vida. Mas não quis. Agora, e no grande dia? Meu Deus. Deus fala assim: Demas, eu te dei a maior oportunidade da tua vida. E você não quis. Você sabia do verdadeiro evangelho. Você não quis. Você conheceu a verdade. Você sabia o caminho certo e o caminho errado. É igual muitos outros que vêm. Por quê? Mas por que Demas? Ele só foi, irmão. Ele não se converteu. A conversão é uma mudança de caráter. O Espírito Santo vai te incomodar. Que pode, que não pode. Não, eu acho que a minha verdade é maior que a sua, Espírito Santo. Então eu vou me desviar. Tem as verdades nossas e tem a verdade verdadeira, que é de Deus, Ágape. Então Demas ele não deve ter aceitado a verdade do Evangelho, assim, a minha verdade é maior que a sua, que de Deus, então eu vou me desviar. Então ele teve a maior oportunidade da sua vida e não permaneceu com o povo de Deus. Ele não quis saber, é muito o que acontece hoje. Eu estou aí orando por umas pessoas para voltar para a igreja, mas não tem sido fácil. Sim, eu só vou se a minha família for. A salvação, quando você vai, a salvação, já falei várias vezes que eu pego um pouco pesado. Se você conhece a palavra, eu falei, a salvação é individual.
Eu falei, se você for, a sua família vem. Agora, se você colocar essa desculpa na frente, só força minha família vai, vocês não vão. Vocês conhecem do Evangelho, ficar em casa, porque talvez uma pregação, o que vocês viram de errado, eu também vi. Muitos viram. Vocês não podem desviar por causa disso. Não podemos desviar porque um homem errado, mas o Evangelho não. É ali que você tem que ver que o inimigo ele sabe pregar, o inimigo sabe se colocar, o inimigo é enganador. Quando fala que é enganador, é enganador. O que não foi falado aqui hoje? Ele é enganador, você engana, é o falso produto. Se faz parecer igual. Então venha para a casa do Senhor e vamos fazer uma oração forte para que eles venham voltar para a casa de Deus. Deus teve essa oportunidade, amém? No 19, do 15 ao 16, fala de Ninfa. Ninfa. Saudai-vos, 15, saudai-vos irmãos que estão em Laodiceia e Ninfa, e a igreja que está em tua casa. Era muito comum nessa época, amados, as igrejas serem nas casas das pessoas. Ninfa foi uma grande mulher, porque ela tinha uma casa e ela abriu a sua casa. Naquela época, se eu não me engano, no 3º século, começou a levantar os templos para ter igreja. Na época era muito comum as igrejas serem na casa das pessoas. Era muito bom, mas se nós analisarmos também, tinha um problema, porque se o dono da casa se enfurecesse, ele fechava a igreja. Não quero mais igreja na minha casa, acabou a igreja. Mas espero que isso não venha acontecer. Mas na casa das pessoas. Por isso que igreja, isso aqui, sim. Mas na igreja não pode ser na sua sala, que deve ser. Pode ser no seu quarto, que deve ser. Aonde você estiver. Não vamos reunir 2 ou 3 aqui, que lá, né? Também tem que ser. É Deus que vai determinar o lugar. Então era na sua casa. Então ela tinha um coração gigantesco. Nessa época de perseguição, o que ela fez? Vem aqui. Vou abrir a porta da minha casa para a gente fazer uma igreja. Para a gente louvar a Deus. A minha casa agora vai ser uma igreja. Então Ninfa teve um coração gigantesco. Como também eu vi aqui, como também na casa de Áquila, de Priscila, em Roma, em Éfeso, na casa de Filemon. Também Filemon abriu as portas. Era bem comum isso aí. Amém? Então Ninfa era uma mulher que abriu a casa para o Evangelho de Deus, para os cultos. Em 10º lugar e último, Arquipo. 17. E dizei a Arquipo, e atenta que para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Arquipo, possivelmente, era o filho de Filemon de Ápia. Possivelmente, não é constatado isso, possivelmente. Era um jovem. Hoje, jovem, é difícil manter no cristianismo. Por isso que Paulo fala assim, olha... atenta para o ministério que recebestes do Senhor, para que o cumpras. Atenta, não pare. Não se deixe desviar. Você é um jovem, vai vir tentações. Tomar cuidado. Essa idade, jovem, é muito perigoso. Às vezes, uma menina vem um mocinho, um mocinho vem uma menina. Não são aquela história, e é bem fato isso, né? Não, vou começar a namorar, vou ganhar ela para Cristo. Cuidado, talvez ele ganhe ao contrário. Você ganha para o mundo. Arrasta, que eu já vi acontecer. Dentro da minha família. E não adianta falar porque existia uma rebeldia. Não, tá bom, aconteceu. Da igreja está indo para os pagodes. Pagode. Entendeu? Isso é triste. Então por isso que Paulo fala assim, você é um jovem, então toma cuidado, jovem, para que você não venha se desviar do caminho de Deus. Era um jovem dispenseiro de Cristo. Amém? Então era um jovem dispenseiro. Então Paulo fala assim, olha, não se desvie, vocês que estão perto dele, ajude ele. Amém? E no 18, saudações da minha mão, 18, saudações da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. Agora Paulo fala assim, é a saudação, é o final da carta. Por que Paulo pede que eles lembre-se de suas algemas? Lembrai das minhas algemas. No final da carta, depois que Paulo fez toda essa evangelização, uma carta fantástica, um tesouro, é um tesouro, garimpado, é um tesouro, que serve para nós hoje. Paulo fala assim, porque Paulo pede para que venham lembrar de suas algemas, da sua prisão. Está parado para analisar isso? Porque Paulo citou assim, olha, lembrai-vos das minhas prisões, ou seja, lembrai das minhas algemas. Porque as algemas eram um símbolo e a evidência do seu amor
a Cristo e aos perdidos. Por quê? Porque as algemas é um símbolo e a evidência do seu amor a Cristo e aos perdidos. Paulo tinha orgulho, tinha orgulho de ser preso e estar algemado, porque se ele sabia, porque estava preso, ele estava levando o verdadeiro evangelho. Então lembrai-vos das minhas algemas. Não estava acusando os irmãos, é igual tipo sabor de mel, né? Não é isso que Paulo está fazendo. Lembrai das minhas algemas. Porque as minhas algemas, eu estou aqui por causa de vocês. Escrevendo essa carta por causa de vocês. Eu estou fazendo o evangelho para o mundo, como Deus me pediu. Se você ver a vida de Paulo, hoje eu estava vendo o Hernandes de Lopes falando um pouquinho da vida de Paulo. Eu gosto muito daquilo ali. Já vi várias vezes, e toda vez que me vê eu me emociono, porque o que a gente faz não é nem isso aqui, ó, perto do que Paulo passou, sabe? Não desmerecendo nós, não é isso. Então, o nosso tempo fazendo mais do que Paulo passou, não foi fácil. Mas tendo em conta também que Paulo não foi Cristo, né? Porque os pessoas colocam Paulo no pedestal, né? Principalmente alguns reformados, que Paulo, não, calma aí, irmão. Paulo foi Paulo, Cristo foi Cristo. Cristo é o Cristo. E Paulo fala assim, no último, para finalizar: graça seja convosco, amém. E Paulo dá a sua saudação, que só a assinatura que Paulo escreveu. Então, amados, aqui terminou. E agora vai dar tempo, como eu falei no outro culto, que agora eu vou colocar as implicações do capítulo 1, 2, 3 e 4, que até agora nós explanamos eles, e agora eu vou colocar as implicações. Tendo em conta que Paulo estava com Marcos e Lucas, bem provável que os dois escreveram essa carta para ele. Amém? Porque ele só fez a sua assinatura. Qual é a implicação do capítulo 1, amados? O capítulo 1 foi falado de oração. Deixa eu botar aqui um pouquinho. O capítulo 1, a suficiência de Cristo é a oração aos Colossenses. Qual é a aplicação? Sempre orar uns pelos outros e pelas igrejas. Amém? Paulo, quando orou, não pediu por bênçãos materiais. Orou para que a igreja de Colossos tivesse o quê? A palavra. Libertação, a palavra. Tivesse o quê? Tivesse o conhecimento, o fortalecimento, a sabedoria, a paciência e a inteligência. Foi por isso que Paulo orou lá, para que os colossenses iriam ter o quê? Conhecimento, fortalecimento, sabedoria, paciência e inteligência. Em terceiro lugar, Jesus é o centro. Não você é o centro. Nunca. Né? Jesus é o centro. E alguns pensam que devemos acrescentar algo a mais na obra salvífica de Cristo. Um legalismo por mérito do homem. Jamais. Então Paulo orou para que isso não viesse a acontecer. Muitos aconteciam lá e acontece hoje. As pessoas acham que temos que acrescentar algo na obra salvífica. É preciso, irmãos? Não é preciso. Nunca vai ser preciso. Eu preciso fazer algo para que venha acrescentar a obra de Cristo, meu irmão. Não precisa. O plano era com Jesus. O plano era para Jesus. Quem estava à destra do Pai antes da fundação do tempo era Jesus. Quem veio para a terra 100% homem, 100% Deus e morreu, a terceira dia ressuscitou, é Cristo. Não podemos acrescentar nada mais. Porque senão há um legalismo por mérito humano. Isso não pode acontecer. Pode? Não pode. Porque se eu acrescentar alguma coisa à obra salvífica de Cristo, há um merecimento humano. É que eu falei agora de pouco, há um merecimento humano, o homem quer se exaltar. Não pode. Então, Paulo, no capítulo 1, essa é a aplicação. Paulo orou por isso, porque eles sabiam que lá havia falsos mestres. Vamos orar para que eles não venham fazer isso. Que eles não venham acrescentar isso lá na igreja. Em nenhum lugar. E hoje nós temos que continuar orando da mesma maneira. Certo? Amém. Capítulo 2, aplicações. Somente as Escrituras. Agora aqui eu vou fazer uma pergunta. Perguntemos. Porque lá existia o secretismo, o sincretismo, o legalismo, o misticismo, o gnosticismo. Agora a pergunta que eu faço para lá e a pergunta que eu vou fazer para cá, nos dias de hoje. Os grupos religiosos que seguem as Escrituras sagradas e não os tabus religiosos, seguem ao homem ou seguem a Deus? Esses grupos religiosos que guardam e seguem as Escrituras sagradas, eles e não há tabus religiosos, seguem a homens ou seguem a Deus? Essa é a pergunta.
Que eles estão seguindo? A homens, a Deus ou a tabus? Se estão falando que estão seguindo o verdadeiro evangelho. Lembra que lá atrás eles falavam de Cristo, falavam do evangelho, mas eles não seguiam o evangelho, só citavam como mais uma coisa a mais. Não. E hoje? Esses grupos exaltam a própria justiça ou a justiça divina? Esses grupos ensinam a humilhação do corpo? A igreja, voltando para hoje, esses grupos exaltam a própria justiça? Esses grupos ensinam a humilhação do corpo? Vamos para o dia de hoje. Esses grupos enfatizam objetos místicos? Dia de hoje, todo dia de hoje. Esses grupos adoram a homens? Cantam sabor de mel? Cantam que você é o ouro puro de Ofir? Dia de hoje. Então nós temos que fazer essas perguntas. Aquela igreja lá, ela exalta a justiça, a própria justiça, ela exalta o corpo, ela faz, sabe, não estamos falando aqui de jejum, né, irmão? O jejum faz parte. O jejum é um jejum, a palavra diz que nós temos que prestar culto cristocêntrico, culto racional. Então o jejum também é um jejum racional. Nós temos que saber o nosso limite. Não é passar mal que você vai conseguir algo de Deus. A Bíblia fala que jejum e oração. É simples assim. Essa igreja prega Cristo? É cristocêntrica? É uma pergunta. São? Naquela época eram e hoje são? Não são. Agora, elas pregam somente as escrituras sagradas? Os louvores, os aconselhamentos são cristocêntricos, como eu disse? Existe uma comunhão entre os irmãos sem falsidade? Né? Tudo para os dias de hoje também, lá e hoje. Então tudo que foi falado lá para os Colossenses serve para hoje. Eu vou falando desde o primeiro dia. Serve para o dia de hoje. Só quem passou, né, Moedas? A gente sabe disso, nós passamos por isso, amados. Tudo isso que foi. Então você tem que fazer uma pergunta. Essa igreja, ela só fala de prosperidade? Ela só fala de bênção? Se você for falar de pecado aqui, ela aceita? Ela fala que você tem que sacrificar um dia da semana, sacrificar seu corpo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode tomar remédio, não pode doar sangue. Legalismo, misticismo, sincretismo. Certo? Estão pregando Cristo, somente Cristo? Os louvores são cristocêntricos? Os louvores são, o aconselhamento é. O pastor da igreja ele fala realmente, está errado, está certo, é isso aqui, vamos ter um aprendizado assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, junto com os irmãos, aquela comunhão, sem falsidade. Então, é isso aqui. O capítulo 2, a aplicação é essa. Capítulo 3, aplicação do capítulo 3. Um novo homem. No 1, Paulo fala, ora. No 2, ele fala dos falsos profetas. Agora ele fala do novo homem, que não podia fazer, agora que você deve fazer. Um novo homem. Um novo homem não faz mais aquilo. O homem faz tudo diferente. O que o novo homem? Devemos nos despir do velho homem. Capítulo 3 é isso aqui. Devemos nos despir do velho homem. Devemos nos despir das tradições dos homens. Porque ele fala de roupagem lá. Tira isso e coloque isso. Tire isso e coloque isso. Devemos viver uma vida ressurreta com Cristo Jesus. E somos convertidos genuinamente. Não temos mais nada a ver com o velho homem. Mas sim, nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos assim agora. Nós somos nova criatura com Cristo Jesus. O velho homem ficou para trás. O velho Adão já não existe mais. Nós morremos e revivemos para Cristo. Somos de Cristo agora. Aquele enganamento, aquela enganação não existe mais. Enganamento, essas anotas aí que eu acabei de inventar. Enganação não existe mais. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Se eu dava um glória a Deus, amém. Amém? E no 4, a aplicação do 4, o Evangelho nos une. Certo? Existe uma união. Se você parar para analisar, ali tinham judeus, gregos, gentios. Tudo ali. Era um povo unido. Paulo fala assim, olha, por que Paulo vem citando todos eles? Porque ele vem falando, olha, aqui há gregos convertidos, há judeus convertidos. Amém? Então Paulo vem falando assim. Por isso que Paulo fala, Paulo fez a prisão no seu púlpito para pregoar o Evangelho. A igreja sempre passou e passa e passará por heresias infiltradas. Sim ou não, amado? Ela passou, ela passa e passará. Hoje o grande problema, como era antiga, hoje um dos problemas maiores é esse.
Qual é o problema maior da igreja? É infiltrar a heresia. Dar o púlpito com herege, com aquela marca de um verdadeiro crente. Sei disso que o pastor já estava muito cuidado com isso, né, pastor? Eu já vi isso aí, a pessoa chega de cantinho, quietinha na dela, quando vê, está em cima do púlpito, pregando tudo que não deve, acabando com tudo que vê que a gente vinha aprendendo há muito tempo. Sabe, eu tive a oportunidade de estar ajudando outro pastor, meu amigo também, um pastor, e quando ele, infelizmente, dava essa oportunidade, quando a gente vinha ensinando o correto, vinha uma pessoa, pegava e ensinava tudo ao contrário. Irmão, para inverter aquilo depois, mas ele falou, você falou, ele falou, você falou. Irmão, é complicado. Atrapalha demais o evangelho. Atrapalha demais aquela obra, sabe, que você coloca. Então, depois de você explicar, uma vez eu falei, não, irmãos, olha, uma vez foi dar uma oportunidade, o irmão subiu no púlpito e falou que essa semana a pessoa ia abrir a porta de emprego. Sabe, mexe no ego da pessoa. Quem já passou por desemprego sabe muito bem quanto é levantar, principalmente o pai de família, de segunda-feira, sair do culto, chegar na segunda-feira, não aparecer nada. Você levanta, vai fazer sua cidade, vai lá, lava a louça, amanhã foi trabalhar, e você vê que não aparece nada, você vê na conta, só descer na conta e não entrar nada. Tem que tomar cuidado, irmão. Quem é que te deu o direito de falar isso? Quem é que te deu o direito dele falar aquilo? Foi Deus. A Bíblia fala para provar os falsos profetas, não foi? Então, se eu sou aquele irmão, no dia que ele volta e ela não conseguiu naquela semana a porta de emprego, não abriu, por que não foi provar ele? Se o senhor falou que abriu, não abriu. Aí isso tem que ser feito. A Bíblia fala para fazer isso, sabia? Provar em público, né? O Paulo fala, não, tem que dar à frente de todo mundo. Vamos fazer isso hoje para ver o que acontece. Então, amados, Paulo fez a prisão seu púlpito e pregou o verdadeiro evangelho. E esse rapaz, quando acabou o culto, eu com toda a educação, eu falei, olha, amados, se for da vontade de Deus, isso será feito. Se não for, não será. Se for da vontade de Deus, porque ainda citei o Pai Nosso. Lembra que o Pai Nosso fala? Seja feita a sua vontade. Tome cuidado, eu falei, tome muito cuidado. Gostou ou não gostou, vai se ver com Deus, não comigo. Estou acabando, viu? Crente motivado pelo verdadeiro evangelho, somente o evangelho é a fonte. O que nos une? O evangelho. Amém, amados? Quero aqui, acabou. Já passei 5 minutos do horário. Me perdoe por isso. E eu quero falar assim, ó, a graça esteja convosco. Amém, Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade grandiosa de ter dado o púlpito para pregar a palavra dele. E ao pastor Hélio também. Agradecer aos irmãos pela paciência, que não é fácil, né, irmão? Da correria, bastante coisa, principalmente do capítulo 2 ou 3, eu tive que resumir bastante, senão ia passar mais um domingo. O pastor sempre fala, é uma briga constante com o relógio, para você trazer aquilo que Deus colocou no teu coração, mas Deus sabe, os irmãos sabem que nós temos que ser o culto racional e a ordem de essência. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade e a graça seja convosco. Amém? Estou ansioso para o irmão vir agora. Amém? Deus abençoe, amados.